Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Belotto e hoje nós vamos falar um pouco sobre o racismo no cinema. Tá? Só para deixar um pouco claro o intuito desse vídeo, na verdade a gente não vai falar sobre como o tema do racismo é tratado no cinema, assim, com obras que falam sobre o racismo, não é isso. Na verdade a gente vai falar sobre obras racistas mesmo, tá? De forma, seja uma xenofobia, seja qualquer coisa que seja com negros e tal, obras que se mostraram preconceituosas, né? E o legal é que pra falar sobre esse tema eu quis trazer 3 obras aqui mais precisamente, que é legal que elas são de tempos bem diferentes, tá? A primeira delas que a gente vai falar é talvez um marco aí do cinema racista, digamos assim, puta que termo estranho que eu falei, do cinema racista, né? Mas assim, é uma obra muito importante ali pro cinema, né? Tem um impacto muito grande, mas é uma das obras mais repulsivas que eu tive acesso, tá? É da época do cinema mudo ainda, de 1915, que chama O Nascimento de uma Nação. Não sei se você já ouviu falar desse filme, mas cara, deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele. A segunda que eu queria falar aqui é um outro filme, que ele é um filme da Disney. Inclusive tem uma polêmica recente, né, que com o lançamento do streaming da Disney, o Disney+, eles não colocaram esse filme no catálogo. Né? A Disney meio que está escondendo esse filme, que no meu ponto de vista não é a melhor forma de você tratar o racismo, né? Mas enfim, depois a gente fala um pouco sobre isso. Esse filme chama A Canção do Sul. Ele é de 1946, cara, mas esse filme teve vários relançamentos depois. Por um tempo ele foi até um clássico, a Disney se orgulhava muito desse filme. Só que pelo contexto, em alguns pontos ele é bem preconceituoso. E isso foi ficando meio desatualizado, então a Disney decidiu ir apagando, colocando embaixo do tapete esse filme, né? Mas enfim, tá ali na história da Disney como um filme preconceituoso. E o outro que eu trago é O Último Samurai, um filme mais recente, dos tempos atuais, que tem outros motivos. Aqui a gente não tá falando de racismo contra negros, é mais a parte da xenofobia, né? Na parte de raças mesmo, no caso na raça oriental, né? Tem alguns pontos porque esse filme é preconceituoso. Cara, essa parte do racismo, ele veio em pauta, né, faz um tempo aí, né, sempre esteve em pauta, mas recentemente, digamos assim, inclusive na penúltima, se não me engano, edição do Oscar, teve uma polêmica em relação a isso, porque nas categorias de melhores atores, tanto do masculino como feminino, não tinham atores negros. Aí gerou aquela confusão, né, pô, não tem negros, representatividade. E de início, se você olha assim, teve até uma atriz que falou: eu não acho que isso é racismo, eu acho que de repente esse ano os negros não fizeram trabalhos tão bons para serem indicados. Essa é uma abordagem, só que eu acho que o negócio tava além disso, não tava assim tipo, vamos colocar negros, mesmo que eles não tenham feito papéis bons, só para ter representatividade. Eu acho que não era isso que o pessoal tava defendendo, tava defendendo o seguinte: a falta de oportunidade para papéis bons. Isso sim era um problema de Hollywood. Ainda é, né? Mas assim, era um problema. Até o Chris Rock brincou com isso depois, né? Acho que na edição seguinte, se não me engano, ele falou: tivemos um baita discurso a favor dos negros, né? E não tínhamos nenhum na outra. E hoje vencemos isso. Temos um, tá ligado? Uma cutucada ali. Mas eu acho que é mais por esse lado, de você não premiá-los, de você não dar nem a oportunidade deles mostrarem o talento. Pensa, por exemplo, assim, não tô falando que são atores ruins, lógico, eu sou muito fã dos caras. Por exemplo, um Brad Pitt, um Leonardo DiCaprio, cara, a cada um ano e meio os caras têm um papel muito foda no cinema, que dá a oportunidade de mostrar que eles são foda, entendeu? Só que o que a indústria estava reclamando em relação a isso, a representatividade, é isso, de dar oportunidades dos negros mostrarem um papel foda também. Entendeu? Então era mais por isso. Mas voltando sobre a temática principal das obras, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é engraçado trazer obras de 3 períodos diferentes, até bem longos, né? Você tem, sei lá, 50 anos de diferença em cada um dos períodos. Você vê que isso é uma coisa recorrente, uma coisa que, lógico, quando você vai lá pro filme de 1915, é uma coisa muito mais visceral, uma coisa até bem absurdo ali. E nos anos 2000, talvez é um pouquinho muqueado ali, mas também é ruim, entendeu? Mas você percebe que é uma coisa constante, tá? Então eu vou trazer sobre o primeiro filme, chama O Nascimento de uma Nação, de 1915, cara. O que é esse filme? Esse filme foi... ele teve uma importância, que eu não falo importância, pela influência dele. Esse filme chegou até a ser exibido na Casa Branca na época. Ele fala alguns acontecimentos históricos da época da reconstrução americana, né? Que foi depois da libertação dos escravos, fala sobre... Ele retrata até o assassinato do Abraham Lincoln, né, no filme, ele é dividido em alguns atos. Mas, cara, esse filme é o cúmulo do racismo, cara. Ele, tipo, utiliza aquelas técnicas de blackface, sabe? Que os atores brancos pintados de negros pra fazer alguma coisa. Só que esses caras pintados de negros, cara, eles são tratados como uns animais no filme, sabe? Os brancos como sendo os caras de classes, os caras educados, e esses negros como sendo animais, como sendo sujos, porcos, cometendo crimes, e coisas que, assim,
bem ridicularizando os negros mesmo. Tem trechos desse filme que ele cita coisas que você fica assim, caralho, velho. Ele já começa com uma patada, no sentido assim, ó. É uma frase mais ou menos assim, que ele fala: a vinda dos negros, dos africanos para o nosso país plantou a semente da desunião. Um negócio assim, já falei, caralho, já tá falando que os negros já vieram da África cagando tudo, já coloca dessa forma. O segundo ato é um dos piores, que ele fala sobre o nascimento mesmo da Ku Klux Klan, né? Ele fala sobre, aí chegaram nossos heróis da Ku Klux Klan defendendo a pátria. Eu falei, mano, os heróis da Ku Klux Klan, como que você fala uma coisa dessa, cara? Esse filme é absurdo, né? Eu já tinha ouvido falar bastante sobre esse filme, né? Já tinha falado sobre a polêmica desse filme. Inclusive ele teve uma refilmagem, né? Com outra abordagem, eu não cheguei a assistir. E eu já tinha ouvido falar desse filme, só que assim, eu relembrei esse filme porque eu assisti aquele filme Infiltrado na Clã. Já assistiram esse filme? Que concorreu até o Oscar há uns anos atrás aí. E nesse filme eles estavam assistindo O Destino de uma Nação, né? Os racistas, os caras da Ku Klux Klan estavam assistindo e... é isso aí! Nossos cavaleiros do Ku Klux Klan! Eu falei, mano, que absurdo. Eu falei, deixa eu assistir essa porra. O filme é longo, né? Tem 3 horas e 15 de duração. Pra ser sincero, eu assisti em velocidade 2. Tá? Você tem você consegue acelerar lá. É cinema mudo ainda, mas não atrapalha tanto, né, a obra. Deu pra assistir, porque eu não ia ter saco pra assistir 3 horas e 15 de um conteúdo daquele, porque é tenso demais. Mas, cara, é uma obra que divide opiniões, porque assim, é aquela velha discussão, se você separa o conteúdo da importância histórica. Porque esse filme é muito importante, tem algumas coisas de narrativas de cinema, ele teve muita influência, mas cara, é totalmente repulsível. Eu acho que não dá pra você defender um filme desse. Você pode até reconhecer que ele teve sua influência ali, mas você vangloriar um filme desse é uma coisa não cabível. Não era cabível naquela época e muito menos cabível na época de hoje, tá? O segundo filme que eu vou trazer aqui é o Canção do Sul. Esse filme é muito curioso, cara, porque... é estranho falar isso, porque esse filme é um dos meus filmes favoritos na infância, cara. É foda, né? Você é um racista do caramba, né, Beloto? Não, mas assim, é que pra você entender o racismo dele, você tem que ter uma bagagem, você tem que entender por quê, entender o contexto histórico, entender algumas coisas ali pra entender por que ele é racista. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar que ele era racista, né? Até alguns meses atrás aí. Né? Aquele filme é legal, né? Ele tem coisas muito positivas, esses filmes, tá? Foi o primeiro filme da Disney que uniu live action com animação. E ele faz isso muito bem. Em alguns momentos é bem verossímil, você vê aquela interação entre os seres humanos e os desenhos. Isso é bacana, tem algumas coisas interessantes. As músicas, né? Se não me engano, ganhou um Oscar essa música. Esse filme ele é bem premiado. A Disney se orgulhava muito desse filme por um bom tempo. Só que depois eu fui ler pra entender qual que é os problemas desse filme. E realmente tem problemas, né? Esse filme, a história dele se passa numa época de reconstrução. Reconstrução, como eu falei anteriormente, é a época depois da liberação dos escravos. Então, os negros eram homens livres, né? Só que a coisa não foi muito bonitinha, assim, né? Liberam os escravos, agora, somos iguais. Não, eles sofreram muito preconceito. Muitos deles voltavam a ser escravos porque eles não conseguiam oportunidade como homem livre. Então, prefiro ser escravo, pelo menos eu tenho comida, sabe? Foi uma coisa bem intensa, esse processo não é rápido, né? E qual é o problema desse filme? Um dos grandes problemas que o pessoal ressalta. Nesse filme tem negros e brancos, eles interagem, só que os negros nesse filme, primeiro que eles têm uma caracterização meio caricata ali, isso era muito comum, até no obras como Tom e Jerry, por exemplo, Tom e Jerry do desenho, você vê que tem uma moça negra que cozinha, até na dublagem brasileira, você viu como ela fala tipo, você sai daqui, meio ridicularizando, tentaram fazer uma coisa proporcional do que faziam nos Estados Unidos, então eles colocavam o negro falando de uma forma, mas eles não falavam mais assim, não eram todos que falavam assim, eles meio que ridicularizavam um pouco. Então tem isso bem forte na Canção do Sul. Eles falam um dialeto ali meio exageradão, assim, sabe? Tipo, reforçando esse estereótipo de negro meio ignorante, sabe? Essa coisa que o americano pregava muito naquela época. Esse é um dos problemas. Outro problema da Canção do Sul, né? É que tem, como eu falei, tem negros no filme, mas a história é totalmente dos brancos. Os negros que aparecem são só pra dar suporte na trajetória do branco, sabe? Eles são tipo como se fosse um cenário ali, sabe? É uma coisa... É que você não capta sendo uma criança, você atenta nos desenhos, mas olhando agora, eu assisti novamente recentemente, eu falei, caramba, realmente ele tem umas coisas meio complicadas, assim, você começa a assistir, você começa a perceber. E outro ponto é o momento, né? No filme eles são tratados como escravos, basicamente, os negros ali, só que eles são escravos que são todo mundo feliz, escravo muito bem, e isso é um ponto que é complicado, você meio que negar um contexto histórico. Até isso na Alemanha, se eu não me engano, eles têm um museu lá pra falar sobre o nazismo, porque o caminho pra você combater algum movimento preconceituoso, algum acontecimento, não é você parar de falar dele, você esquecê-lo. É importante você lembrar que aquilo aconteceu, que aquilo foi horrível, que aquilo foi terrível, pra você evitar que aquilo repita novamente e ficar na cabeça das pessoas. Então meio que parece que o filme dá a entender isso, eles
ele não cita, né, algumas coisas ali que deviam ser citadas, né? Eles colocam, passam um pano ali no cenário como se os negros estivessem super felizes com a situação que eles estão, totalmente submissos, mas não era assim que estava a situação dos Estados Unidos, né? Como eu falei, época de reconstrução, então é uma época muito conturbada, complicada, não tava aquela belezura que os negros, somente felizes de servir os brancos, não era assim que tava funcionando, tá? Esse é um dos pontos. Para você perceber esses pontos, você tem que ler um pouco, você tem que se situar no contexto, então por isso que esse filme é um dos preferidos na minha infância. Porque é um filme bonitinho, você olha, pô, tem as historinhas, tem o tio Remus, né, que é o cara que conta as histórias, ele é o amigo de qualquer criança que queria ter, cara, é um senhor negro que conta as histórias pro molequinho branco. Cara, mas é muito legal as histórias deles, tá? Então você pega mais ao lado bonitinho e esquece todo esse contexto que realmente é um pouco problemático desse filme, tá? Que nem eu comentei, né? A Disney meio que ela não quer passar um pano nesse filme, assim, tipo, não divulga, não lançou no Brasil, não vai lançar no Disney+, ela meio que acabou com as cópias. Que eu falei, não acho que é o caminho correto, mas enfim, inclusive tem algumas obras, né, que eles utilizaram um recurso um pouco diferente, até o próprio Tom e Jerry que eu falei, né, tem alguns episódios que parece uma tarja falando assim, essa obra reforça algumas opiniões, estereótipos que não se aplicam mais, na época já eram errados, mas eram um pouco mais aceitáveis, hoje são totalmente aceitáveis, então tenta entender um pouco do contexto da obra. Eu acho que isso é legal, isso você acaba percebendo, você não esconde o negócio, mas você explica o que aconteceu na hora, até uma parte de você ter conhecimento sobre isso, né? Essa parte de história é legal, você saber as coisas que foram no passado para entender como que o presente está estruturado, então acho que faz muito sentido. E o terceiro que eu falo aqui é o Último Samurai. Esse filme foi o que eu menos assisti recentemente. Eu não reassisti o filme pra fazer o vídeo, mas eu lembro mais ou menos, eu lembro dos problemas que ele tinha, né? Esse é um problema recorrente até, que acontece muito nas partes de produções, isso as mais recentes. Como que funciona? Você acaba estereotipando muito um personagem ou você acaba trazendo uma superioridade para uma raça, né? Isso acontece muito no cinema norte-americano, tem várias obras que falam dessa forma. Tem uma outra obra que é acusada também desse mesmo problema, que é Encontros e Desencontros, né? Que trata o japonês estereotipado, a superioridade americana. Mas voltando pro Último Samurai, é uma história de um norte-americano, né? O Tom Cruise, do militar, que ele vai lá pro exército japonês. Cara, em 6 meses ele se torna um mestre, ele domina o idioma, ele se torna um mestre das adagas, fica o cara fudidão, transa com a viúva lá dos caras, e nesse meio tempo os japoneses não conseguem nem segurar a arma direito, sabe? Quer dizer, ele mostra uma superioridade americana, assim, do povo branco, digamos assim, que não é assim que funciona, sabe? Não é assim que acontece. Então essa forma de abordar, de você colocar, pode não ser tão direta quando você assiste, você não percebe. Eles não falam assim, japonês é idiota, japonês é negro, é isso. Mas é outro tipo de preconceito, é um preconceito que você coloca uma situação que não é bem aquela, né? Uma situação de superioridade que se você observa, você fala, mano, isso é absurdo. Isso não é assim que funciona, vocês não são tão superiores assim, sabe? Então isso fica complicado. Esses são os problemas desse filme, o Último Samurai. Se eu não me engano, inclusive até a conclusão do filme ele reforça, né, que na verdade o homem americano, né, pela conclusão do filme, seria fundamental para o sistema lá prosseguir, né, para as coisas se estruturarem. Quer dizer, uma bobagem. Tem vários filmes norte-americanos que batem nessa tecla e eu acho uma forma ridícula. Até a própria forma do americano, né, não estou sendo preconceituoso, mas isso é uma realidade. Acontece em algumas obras. Uma coisa que reforça isso é o próprio norte-americano se chamar de América, né? Não, você não é América, velho. Você é Estados Unidos da América. Da América. A América é muito maior do que vocês. Vocês são só um país de lá. Tá certo, a maior potência, mas é só um país. E é isso, pessoal. Tem muita coisa pra falar sobre o tema de racismo, né, no cinema. Tem muitas obras preconceituosas. Eu separei 3 delas, mas tem uma outra, por exemplo, O Vento Levou. Sofre os mesmos problemas ali da Canção do Sul, né, da época ali de você tratar depois o personagem tudo numa maravilha, depois que libera os escravos vira um inferno, né? Essa região sul dos Estados Unidos é muito problemática em relação a essa parte de racismo, tá? Eu tava falando sobre isso, que é uma área ali que até hoje isso se prolonga, né? Assisti um filme chamado o Borá 2, que ele mostra em determinado momento, ele faz propositalmente umas campanhas ali contra o Obama. Você vê uns caras fazendo tipo sinal de white power, um negócio assim, tipo, isso em 2020, tá ligado? 2019, uma coisa que... Isso que é complicado, não mudou tanto, infelizmente não mudou tanto, isso que é foda. E é isso, pessoal, espero ter gostado desse conteúdo. Eu recomendo que você assista esses filmes, que eu falei, com essa ótica de entender
que aquilo não é correto, que aquilo não deve ser feito, pra gente crescer como ser humano, tá? Não é uma forma de divulgar essas obras, de falar, ai meu Deus, são obras boas. Não, são obras que têm os problemas, mas se a gente evitar de falar dos problemas, pra mim isso que é realmente o racismo. Você não falar sobre o racismo, você não falar sobre aquilo que aconteceu, é uma forma de muquear e até incentivar que isso aconteça novamente. Então acho que é importante você ter conhecimento disso que aconteceu, né? Seja através das obras, seja leituras de história, enfim, acho que é importante pra gente entender o contexto atual, né? Tudo que a gente viu no contemporâneo tem totalmente reflexo do que foi no passado, isso é natural, né? A história funciona assim, e o que a gente está vivendo hoje vai influenciar nosso futuro, normal. Então beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo, se gostou, curta, compartilha, comente o que você achou aí, e muito obrigado, se inscreva no canal também. Valeu, tchau, tchau!